Eu estou com 23 alunos, que era para ter 80. Então, a gente está com em torno de 60 alunos que simplesmente... Obrigado mesmo, Ana Cláudia. Ainda não começou a gravar, daqui a pouco a gente vai... Ah, não, já começou a gravar. Pronto. A gente está com 60 alunos que não estão assistindo a aula. Então, a chamada de hoje é muito importante. Eu estou repassando para a coordenação o nome de quem não está assistindo a aula, tá? Porque depois fica chorando aí, dizendo que não entendeu, que não entendeu e não tem assistido a aula. A todos vocês que estão assistindo a aula, qualquer coisa vocês interrompam a aula, eu vou tirar a dúvida e fazer exercícios hoje e amanhã. A atividade que eu vou pedir hoje, que vai demorar 15 dias para vocês entregarem, é o capítulo 1 e 2, todos os exercícios. Só que eu vou pedir, para não ficar muita coisa, eu vou pedir para vocês escolherem alguns exercícios, tá? Então, vamos supor, pedir para vocês escolherem dentro do capítulo 5 exercícios do capítulo 1 e 5 exercícios propostos do capítulo 2, por exemplo. Tá? Eu vou ver quantas questões tem cada capítulo, tá? E deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Aí a gente está com 23 pessoas somente. Isso não existe, tá, gente? Não existe mesmo. E isso no começo do ano. Bem, vamos lá. Lembrando que me interrompa a qualquer momento, tá bom? Me interrompa mesmo, fale, para não deixar somente para o meio da aula que eu faço, se todo mundo está entendendo, se não está, aquelas perguntas. Esse vai ser o R3, tá? R3. O físico francês René Réaumur provavelmente foi o primeiro a perceber que a fusão do gelo e a ebulição da água eram fenômenos de fácil reprodução e, portanto, adequados para os papéis de pontos fixos. A escala Réaumur começava com 0 grau Réaumur e 80 graus Réaumur. Então, a escala Réaumur está aqui. O ponto de fusão do gelo, ele verificou. Essa escala é importante? Não. Por que ela não é importante? Porque a gente não usa. Mas essa escala historicamente importante, sim. Por quê? Porque ela pegou 2 pontos, um de fusão e um de ebulição. O Celsius, quando foi inventar a escala dele, copiou o que Réaumur tinha feito. Tá? Então, letra A. Letra A, ele pergunta: que equação estabelece a relação entre Celsius e Réaumur? Então, você tem que colocar a escala Celsius aqui, tá? Tem que colocar a escala Celsius aqui do lado. Os pontos, aqui cada uma se refere ao ponto de ebulição e ponto de fusão, né? 80 equivale a 100 graus Celsius. 0 corresponde a 0, tá? Então, aí você pega um ponto aqui no meio qualquer e faz a regrinha de 3. A regrinha de 3 é: aqui vai ser a escala Celsius, aqui vai ser a escala Réaumur. Aí você faz esse comprimento está para esse comprimento, assim como esse comprimento está para esse comprimento aqui. Tá? Quando eu falo esse comprimento está para esse, é uma fração, tá? Então, C menos 0, porque começou do 0, eu estou botando o menos 0 para você ver mesmo que eu estou fazendo a diferença entre esse ponto e esse, porque se começasse do 32, que é o caso do Fahrenheit, seria F menos 32, né? Aqui é C menos 0, está para 100 menos 0, é uma diferença entre esse ponto e esse. C menos 0, assim como R, que é esse ponto menos 0, está para 80 menos 0. Tá? 80 menos 0. Tá?
Então, simplificando um pouco, você tem C sobre 100 é igual a R sobre 80. Simplificando, você tem que ter o máximo divisor comum entre esses dois aqui. 80 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, né? vezes 2 vezes 5, que dá 10, né? Então, e 100 é 25 vezes 2 vezes 2, vezes 4, né? Então, a gente tem um 4 em comum aqui e depois não tem o 5, não é comum aqui, mas o 10 é, né? Então, você pode simplificar aqui por 10. Então, eu tenho 8 e tenho o 10 e simplificar por 2. Então, você tem o C sobre 5, vai ser igual a R sobre 4. Simplifiquei por 10, que tem um 2 embutido, né? E simplifiquei por 2. Então, agora eu tenho como passar de uma escala para outra. Então, isso daqui é a nossa primeira solução, letra A. C, letra A é C sobre 5, é igual a R sobre 4. Então, você tanto passa de Reamu para Celsius, como passa de Celsius para escala Reamu, tá? Letra B, que ele pede um corpo sofre uma variação. Cuidado, gente. Quando o cara fala variação, ele não está dizendo que está na temperatura de 20 graus Reamu. Ele sofreu uma variação de 20 graus Reamu. Tá? Ele sofreu uma variação de 20 graus Reamu. Certo? Qual o valor dessa variação? Tá vendo? Variação em graus Celsius. Então, embora a nossa maneira vai ser igual aqui, você vai achar que é igual, não é exatamente igual não, tá? Porque, vê, em cima eu vou botar a variação e não o valor de C. Aqui eu botei o valor de C, tá vendo? Eu vou botar quando existe uma variação em Celsius, poderia ser sobre qualquer valor aqui, uma variação qualquer. Deixa eu desenhar melhor isso aqui. Uma variação qualquer, tá? Então, quando você tem uma variação, essa variação está para a variação total, assim como essa variação está para a variação total. Vai dar a mesma coisa, tá? Mas se fosse Fahrenheit, não daria a mesma coisa. Porque seria delta F está para 180, assim como delta C está para 100. Aqui a gente tem que essa variação, que é o nosso delta C, e aqui é o nosso delta R, nosso delta C está para 100, assim como o delta R está para 80. Então, nesse caso, deu igual, tá? Você delta C está para 5, assim como o delta R está para 4. Tá? Então, nesse caso, as duas equações se equivaleram. Mas se fosse graus Fahrenheit, eu vou botar e apagar. Se fosse graus Fahrenheit, seria delta C está para 100, assim como delta F está para 180. Tá? Delta C estaria para 100, assim como delta F, aí eu estou querendo só a variação F. Tá? Eu não estou contando 32, entendeu? Eu estou pegando só a variação F, está para 212 menos 32, que aí seria 180, tá? Só para você ver que se fosse Fahrenheit seria diferente. Eu estou perguntando somente a variação, tá? Eu não estou perguntando o valor de F, eu estou perguntando quanto variou. Então, se variou 20 Reamu, então quanto é que vai variar Celsius? Então, variação de Celsius sobre 5 vai dar 20, variação de 20 sobre 4.
20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 5, 25. Então, a variância Celsius vai ser 25 graus Celsius. Tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar, tá, gente? Não. Estamos com 27 alunos agora. Então, isso é a letra B. Vamos ver agora a letra C. Letra C. Letra C, ele pede qual é a temperatura em graus Reaumur do equivalente a 473 Kelvin. Então, ele quer saber em Reaumur a temperatura em Kelvin de 473. Gente, é o seguinte, eu aconselho você pegar e passar para Celsius e depois passar para Reaumur. Não tenta criar outra escala em Kelvin para passar para Reaumur, não. Sabe? Eu acho melhor você passar para Celsius, que é bem mais fácil. Você passar para Celsius, é bem mais fácil. O que é mais fácil? Você lembra, Celsius está 273 graus defasados de Kelvin, né? Ou seja, Celsius marca 273 graus a menos, enquanto o Kelvin marca 273, o Celsius marca 0 graus Celsius. Se o Kelvin marcar 0 Kelvin, o Celsius vai marcar menos 273. Sempre 273 atrás, né? Se o Kelvin marcar 373 Kelvin, o Celsius vai marcar 100 graus Celsius. Então, sempre, se você quer saber Celsius, vai ser o que estiver marcando em Kelvin menos 273. Você não precisa decorar, né? Embora na prova, se a gente voltar a ter aula presencial, na prova, eu vou deixar as fórmulas todinha lá para você, tá? Não quero que aluno decore prova, não. Então, quanto é que vai ser? 473 menos 273, que vai ser igual a 200 graus Celsius, né? 200 graus Celsius. E pela formulinha lá que a gente descobriu, o valor de... A gente vai usar essa aqui, né? Então, você tem 200 graus Celsius sobre 5 é igual a Reaumur sobre 4. 200 sobre 5 dá quanto? Dá 40, né? 40 vezes 4, 160. Então, Reaumur vai marcar 160 graus de Reaumur. Tá? Vamos conferir aqui pelas respostas dele, para ver se bateu tudo, tá? Então, aqui foi a primeira fórmula. A temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura em Reaumur está para 4. Depois ele falou que, a partir da equação da conversão, determinamos que a variação de 1 grau Celsius corresponde a 0,8 graus Reaumur. Bem, a gente não fez por aí não, né? A gente fez assim. Cadê? A gente fez isso aqui, tá? Como a gente fez dessa forma aqui, deixa eu botar outra cor. Como a gente fez dessa forma aqui, a gente não falou isso que ele falou não, tá? Mas se eu passar esse 4 e dividir por 5, vai ficar 0,8, né? Então, ΔR é igual a 0,8 ΔC, né? Se ΔC for 1, ΔR vai ser 0,8, né? O que ele está falando aqui, ó. Se a variação for 1, a variação em Reaumur vai ser 0,8, tá? Ele foi atrás dessa equação aqui. Tá? A gente fez essa equação aqui em cima, tá? Logo, a variação de 20 graus Reaumur corresponde a 25 graus Celsius. A gente colocou corretamente, mas não fez do ponto de vista do pensamento dele, tá?
ele fez a correspondência, quantos graus, variando 1 grau Celsius, quantos graus Ramu variava. Então, um pensamento, ele pode fazer da maneira que ele quiser. A gente fez dessa forma aqui, ou seja, a variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Ramu sobre 4. A gente viu que a variação em Ramu foi 20 sobre 4 dá 5, e 5 vezes 5, 25. Então, a gente chegou na resposta corretamente. Deixa eu ver se tem alguém. Bem, beleza. E, finalmente, a C, a temperatura de 473 Kelvin corresponde a 200 graus Celsius. Utilizando a equação que relaciona a Ramu e Celsius, verificamos que são 160 graus Celsius, tá? Então, eu vou continuar, tá, gente? Eu vou continuar. E anota aí, se você tiver alguma dúvida, na hora da chamada, daqui a 10 minutos, aí eu vou resolver mais essa outra questão. Deixa eu botar para vocês copiarem no seu caderno, eu vou botar lá no grupo. Isso que eu coloquei aqui no quadro. Vou colocar lá no grupo, porque eu quero apagar. Eu vou apagar para ficar melhor. Tá? Eu vou apagar, mas não se preocupe que você vai ter lá no grupo. Tá? Vou apagar só porque fica mais fácil de resolver aqui do lado. Essa é a próxima questão, tá? Mas não se preocupe que está copiado lá no grupo, tá? Então, vamos fazer o R4 agora. R4. O R4, o cara dá um gráfico, tá? Então, tá na hora de aprender a ler o gráfico, né? O gráfico representa a relação entre as escalas Celsius e a altura da coluna do mercúrio em centímetros. Então, ele relacionou a altura que o termômetro marcado pela altura do mercúrio, a altura do mercúrio vai ser a mesma altura para todo mundo, né? E ele colocou, veja só o que ele fez, ele colocou aqui, ó, duas temperaturas, tá? Duas temperaturas. Ele colocou os números quebrados, mas vai fazer o quê, né? Aqui é a temperatura em graus Celsius e aqui é o comprimento em centímetros de mercúrio, tá? Então, ele colocou que 20 graus Celsius equivale à altura de 10,8 centímetros de mercúrio. E colocou que 60 graus Celsius correspondem à altura de 20,8. Tá? Então, gente, a maneira de você resolver é a mesma que a gente tem feito anteriormente, só que, em vez de a gente pegar os dois pontos, o de fusão e de ebulição, a gente vai pegar pontos intermediários, porque ele deu 2 pontos intermediários, tá? Não tem problema nenhum, não, tá? A gente pegar os 2 pontos intermediários, não. Aqui, ó, ele pegou 2 pontos intermediários, uma em altura em centímetro de mercúrio e a outra em graus Celsius. Então, esses 2 pontos intermediários, a gente vai fazer uma regrinha de 3 entre esses 2 pontos intermediários. Quais foram os pontos intermediários? Quando aqui for 20 graus Celsius, aqui vai ser 10,8.
centímetros, né? 10,8 centímetros. E aqui, quando for 60 graus Celsius, aqui vai ser 20,8, certo? Então, vamos pegar um valor qualquer aqui, intermediário. H. Eu quero passar de H, desculpa, gente, está mal desenhado, mas eu vou ver se eu compro outra canetinha, mas é porque é cara para burro, viu? Outra canetinha que o camarada me roubou é cara para burro. Aí você faz, esse comprimento está para esse, assim como esse comprimento está para esse, mesma coisa, tá? Então você faz assim, ó, H menos 10,8 está para 20,8 menos 10,8. Vai dar 10, né? 20,8 menos 10,8. Assim como aqui é C menos 20, porque você não começou do zero, você começou do 20, está para 60 menos 20. Então você tem H menos 10,8 está para 20,8 menos 10,8 é 10, né? Assim como C menos 20 está para, vou fazer daqui a 3 minutos, tá? A chamada. 60 menos 20, que dá 40. Né? Você pode simplificar por 10 aqui embaixo, tá? Então você fica com, é sobre 1, a divisão sobre 1, acabou, né? Então C menos 10,8 é igual a C menos 20 sobre 4. Lembre-se que esse 4 está dividindo tanto o C quanto 20, tá? E outra coisa, aqui você tem H menos 10,8. Se você passar esse 4 para cá multiplicando, você vai multiplicar tanto o H quanto esse 10,8, tá certo? Então, daqui a 2 minutos, tá, gente? A gente vai fazer a chamada da gente. Para estabelecer, ele estabeleceu dessa forma aqui, tá? E a maneira que eu estou colocando é uma maneira diferente, mas não quer dizer que seja errada, não, tá certo? Ele só fez uma maneira diferente. Ele pegou, ele isolou o H, certo? Então, como é que ele isolou o H? Ele pegou o H aqui e passou isso para cá somando. Então, ele fez H igual a C menos 20 sobre 4 mais 10,8, né? Aí você tem aqui H é igual a C sobre 4, desculpa, C sobre 4, menos 20 sobre 4 é menos 5, né? Menos 5 mais 10,8. Então, H fica C sobre 4, que é 0,25, né? 1 dividido por 4 é 0,25, C. E 10,8 menos 5 vai ficar 5,8, mais 5,8. Então, foi essa equação que ele colocou aqui, tá? Essa equação que ele colocou aqui, tá bom? Mas não quer dizer que a nossa equação que nós fizemos aqui esteja errada, não. Eu prefiro essa equação daqui, tá? E a gente já está no finalzinho. Eu vou deixar para. Eu vou dar um print aqui. Vou dar um print, passar lá para vocês. E vou fazer a chamada de vocês, tá? E a gente continua. Espera só um minutinho, tá, gente? Bem, vamos fazer a chamada. Tiago Rafael, segundo D, não irá participar, pois está em Toritão, trabalhando, tá bom? Beleza. Tá bom, obrigado. Gente, eu vou dar 2 minutos para vocês colocarem o nome e a turma, por gentileza. Dá mais remédio, meu amor.
O outro também. A caixinha fina. Pronto, gente, veja isso, falta alguém. Lisandre Cauane, primeiro ano D. Lisandre Cauane, qual é a tua turma? Eu entrei um pouco atrasado, pois no momento aconteceu algumas coisas e tive que resolver. Tá, sem problema. Eita, professor, desculpa, foi que eu me confundi, é segundo ano D. Tá, obrigado. Pronto, gente. Então, D, tudo bem, não precisa colocar. Falta mais alguém, gente? Assinar a chamada. Bem, quem não assinou a chamada, eu vou deixar para o último minuto da aula para você assinar a chamada. Agora eu vou colocar, se você entendeu sim, e não vou colocar mais não, ou seja, não entendeu nada. Tá? Porque acostumar vocês a formular perguntas, tá? Questões, ou seja, eu não entendi determinada coisa, então você pontuar para eu poder resolver, né? O que você não entendeu, certo? Então, eu gostaria que você colocasse aí agora, sim, para quem entendeu tudo, e mais ou menos, e quem responder mais ou menos, eu vou querer saber qual é a pergunta que você vai formular para a gente tentar esclarecer, tá? Então, bote somente sim, para quem entendeu tudo, mais ou menos para quem quer formular uma questão para a gente tirar a dúvida. Sim, vários sims. Mais alguém com mais ou menos? Pronto. Headley, eu vou passar para você o microfone para você colocar sua. Tenta pontuar sua. A gente resolveu duas questões, né? A gente resolveu a passagem da escala da Réaumur para Celsius e também de Kelvin para Réaumur, né? E também uma escala medida em centímetros para Celsius ou vice-versa, tá? Foram as duas questões que a gente viu e não vimos a letra B agora. Eu queria que você me desse assim, uma pergunta pontual, certo? O que é que você não entendeu? Para mim tentar esclarecer. Professor, eu acho que eu entendi mais Peraí, ou menos. só um instantinho, desculpa, meu amor. Deixa eu aumentar o som, que está muito baixo, eu não estou conseguindo escutar você. É porque é dois computadores para dar essa live. Desculpa. Pode falar agora. Eu acho que O seu microfone está cortando. eu entrei um pouco atrasada. Certo. Aí você não entendeu qual? A primeira foi? Isso. Quando A o senhor da está Réaumur. sobre Celso e Helmo. Certo. A segunda você entendeu? Entendi. A primeira é bem mais simples do que a segunda, tá? Porque aqui está no meio da escala. A primeira, a gente fez uma relação simples entre duas escalas. Por que historicamente o Réaumur é importante? Porque ele tomou os pontos
de fusão e de ebulição. Só que ele botou 0 para a fusão e botou 80 para ebulição. Enquanto que Celsius botou 100 para ebulição, porque ele queria dividir em 100 partes. Por isso que chama centígrado, né? Então, se você quer passar de uma temperatura de Raoult para Celsius, você faz uma regra de 3 simples. Esse comprimento está para esse aqui todo, assim como esse comprimento está para aqui todo, tá? Só que aqui é R menos 0. R menos 0 é o próprio R, né? Está para 80 menos 0. 80 menos 0 é o próprio 80. Né? E aqui você tem C menos 0, o próprio C, né? E aqui você tem 100 menos 0, que é o próprio 100, né? Então ele pediu para passar a temperatura de... Não, ele pediu para fazer a equação. Você pode simplificar aqui por 20, 80 dividido por 20, vai dar 80 dividido por 20 vai dar 4, né? Enquanto que 100 dividido por 20 vai dar 5, né? Então você tem aqui a maneira com que eu preferi foi essa. A maneira que ele colocou lá não foi essa, foi... Aliás, não, essa daqui ele colocou dessa forma, foi a letra A, tá certo? Depois ele pediu se houvesse uma variação de 25 graus na escala Celsius, a variação. Aí, vê só, no caso da Raoult e da Celsius, se você pegar uma variação na Raoult e a variação no Celsius, também vai ficar a mesma coisa, porque a variação na Raoult está para 80, assim como a variação no Celsius está para 100. Tá? Então, é a mesma coisa, tá certo? Então, vai ficar a variação no Raoult, se você simplificar por 20, né? Está para 4, assim como a variação no Celsius está para 5. Qual a diferença disso daqui que a gente combinou para isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, que a temperatura em Raoult, você descobre a temperatura, meu amor, baixinho. Aí. Ah, tá, entendi. Aqui é a temperatura exata em Raoult, tá? Aqui é variação. Você diz, mas sempre é igual. Não, sempre não é igual, não. Porque você tem, assim, quando for de Fahrenheit, de Celsius para Fahrenheit, você tem Celsius sobre 100, é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180, não é isso? Aí você pode simplificar por 20, vai ficar sobre 5, aqui por 20 vai dar 9. Mas se você quer a variação em Celsius, vai ficar a variação em Celsius sobre 100 é igual a variação em Fahrenheit sobre 180. Entendeu? Uma coisa é a variação numa escala, outra coisa é o valor na própria escala. Aí ele falou aqui, pegando dessa daqui, ele falou, se variar na escala, variar 20 Raoult, quanto Celsius vai variar? Então, variando 20 Raoult, aqui a gente sabe que a variação em Raoult sobre 4 é a variação em Celsius sobre 5. Então, se eu variar 20 Raoult sobre 4, isso vai dar 5, né? Aqui é variação em Celsius sobre 5. Então, 20 sobre 4 dá 5, vezes 5 dá 25. Tá? Então, a variação em Celsius vai ser essa aqui. Tá? E quando você não entendeu porque você chegou atrasada, essa última aqui eu vou deixar para exercício para você, que está gravado, tá? Está gravado lá. Quando a falta de entendimento seu foi porque você chegou atrasado, aí eu peço que você veja a gravação, tá? Se a falta de entendimento persistir, aqui eu vou botar de novo para você, gravado. Aqui eu já botei, né? Essa daqui eu botei lá no grupo. Certo, eu botei. E aqui eu vou botar no grupo para você
essa explicação foi a segunda explicação. Aí eu vou pedir para você rever pelo vídeo, tá? Para a gente não atrasar assim, o andamento do curso, tá? Mas tá aí, tá resolvido para você e fica como exercício esse daqui. Eu gostaria que vocês tivessem visto antes as questões, porque, assim, tirou sua dúvida, Edley? Sim, professor, entendi agora. Obrigada. Nada. Ô, Ricardo, eu peço para você deixar para assinar lá no final, porque eu vou pegar só o meio, em 30 minutos eu pego e faço a chamada. Aí também eu só tem 2 momentos que eu vou pegar o vídeo, entendeu? No meio do vídeo e no final do vídeo. Então você espera até o final do vídeo, faltando 1 minuto você coloca e assina. Eu gostaria que vocês vissem, porque anteriormente, porque vocês podem escolher questões, tá? Ainda mais porque eu vou pedir para vocês fazerem questão, portanto eu peço que vocês entrem no grupo e entrem no Classroom, que a Secretaria de Educação mandou o Classroom oficial. O dos encontros vai continuar sendo esse que a gente está utilizando agora, tá? Aqui eu não sei qual é a questão que você tem dúvida. Eu tenho 9 questões propostas. Dessas 9 questões propostas, vocês vão escolher 5, né? Mas se vocês escolherem as 5 que eu vou responder, aí é o negócio, né? Você não está fazendo exercício, né? Está só copiando, né? Eu prefiro que você escolha 5 questões que eu não resolvi, tá? Porque amanhã eu gostaria de só tirar dúvida na primeira meia hora e, não tendo dúvida, a gente começar o próximo assunto, que vai ser calorimetria, tá bom? Então, na parede da sala de aula de uma escola brasileira são colocados 2 termômetros graduados em Celsius e Fahrenheit. Numericamente, qual deles representará maior leitura? Numericamente, veja. Como provavelmente essa sala de aula na escola brasileira não vai ter temperaturas abaixo de 40, menos 40 graus Celsius, né? A gente viu que na aula passada, a gente viu que aqui quando é 0 graus Celsius, aqui é 32 graus de Fahrenheit. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit já começa maior e sempre vai estar maior, né? Sempre vai estar maior. Aqui quando for 100 graus Celsius, aqui vai ser 212 graus Fahrenheit. Então, se essa sala de aula tiver a mais de 0 graus Celsius, a temperatura de Fahrenheit é sempre maior do que a temperatura de Celsius, né? Sempre é maior, né? Se essa temperatura fosse na Rússia, sei lá, em algum lugar, a sala de aula não ia ter essa temperatura, a sala de aula, né? No ambiente externo, menos 40 graus Celsius, a gente viu que dava menos 40 graus Fahrenheit. O único lugar que iguala, certo? E aí você vai ter uma escala de Fahrenheit, sei lá, para baixo, aí teria que ver aqui, mas provavelmente, numericamente, a Fahrenheit ia medir cada vez mais negativos, né? Aqui ela igualaria, ela ficaria cada vez mais negativa, então ela ficaria com a temperatura sempre abaixo de graus Celsius, porque ela está mais negativa, né? Então a pergunta dele é: qual a maior leitura? Primeiro, a leitura das duas, a temperatura é a mesma, né? Agora, a que vai ter maior leitura, normalmente vai ser a Fahrenheit contra a Celsius, tá? Algebricamente, eu não sei como é que a gente poderia chegar nessa resposta, porque aqui a gente tem C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, não é isso? Se eu passar esse 9 para cá multiplicando, eu tenho 9C sobre 5 é igual a F menos 32, não é isso? 9 sobre 5 é 1,8. Então, eu tenho aqui 1,8C é igual a F menos 32. Né?
Passando o 32 para cá, somando, eu vou ajeitar aqui. Eu tenho F é igual a 1,8C mais 32. Ora, veja o seguinte, a partir de 0 graus Celsius, quando é 0 graus Celsius, F é igual a 32, né? E esse número 1,8, é maior do que 1. Então, se esse número é maior do que 1, aqui a gente tem a equação do primeiro grau, tá? Aqui a gente tem a equação do primeiro grau, que você tem aqui o eixo, nosso eixo Y seria o F, tá? E o nosso eixo do X seria o nosso C. Tá? C. Aqui seria meu coeficiente linear, que seria 32. Vou botar outra cor aqui. Vou botar laranja. Aqui você teria 32. Nosso coeficiente linear, isso mesmo. E 32, desculpa, gente. 32. E como o coeficiente angular é maior do que 1, essa reta é inclinada para cima, né? Essa reta vai ser uma reta inclinada para cima. Então, significa o quê? Que à medida que você vai aumentando o C, você vai aumentando o F, tá? O F já parte de 32 e aumenta mais do que C, porque essa inclinação é para cima. Então, sempre o valor numérico de F vai ser maior do que o valor numérico de C, contanto que se né, F for maior do que 32. Eu só estou analisando para cá, tá? Porque para aqui para baixo, ainda mais quando ele fica negativo, quanto mais negativo o F, o C vai ficar negativo também e tal. Então, eu não quero analisar para baixo de 32 graus. Eu estou analisando que a sala de aula está acima de 32 graus, tá? Então, eu estou com preguiça mental. Então, se a temperatura for maior do que 32 graus Fahrenheit, ou C maior do que zero, né? Porque aqui é 0 graus Celsius, né? Quando é 0 graus Celsius, F vale 32. Então, se C maior do que 0 graus Celsius e F maior do que 32 graus Fahrenheit, sempre a temperatura em Fahrenheit vai ser maior do que a temperatura em Celsius. Ou seja, a temperatura é igual, tá? Os valores marcados na escala Fahrenheit é maior do que na escala Celsius, tá certo? Então, eu queria saber se vocês entenderam essa questão. Basta umas 5 pessoas colocarem aqui 5 e eu já fico satisfeito. Entendeu essa relação? Ele perguntou, quem que vai estar marcando mais? A temperatura é a mesma, mas vai estar marcando mais o Fahrenheit, tá? Então, agradeço a Maria Eduarda pela colaboração, Elisandre, Awane pela colaboração, tá? Para quem chegou atrasado, eu desejei feliz Dia da Mulher, tá? Que enfrentou tanto, vocês enfrentaram muita barra. Eu não gosto do feminismo de hoje, não, porque eu acho que é muito exagerado o feminismo de hoje, tá? Que é que o homem diz que homem não vale nada e tal. E não é bem assim, não. Tem alguns homens que valem alguma coisa, como tem mulheres que não valem nada também, né? A gente está no mundo que está num mundo bem maluco, tá? E querem deixar a gente maluco, né? Você tem uma ideia, eu vou abrir um espaçozinho para falar esse. Eu não estou tomando partido nenhum, tá? Isso ainda bem que está gravado e eu estou ensinando física, tá? Mas agora eu estou cuidando de 2 crianças. Esse fechamento de não poder ir para parquinho, aí você bota 2 crianças dentro de casa, tá enlouquecendo, né? Aí ontem eu fui para Recife ontem, para as crianças brincarem no mar lá. Aí eles ficaram brincando no mar e tal. Tinha os guardas e tudo, mas eles não estavam interferindo muito não, sabe? Então, para quem fica em casa, é uma loucura, entendeu? Aí deixei os meninos brincarem em casa com aquele negócio de sabão,
de novo, eles fizeram uma festa e tal. Tem criança, tem que... Eu sei não, vocês estão passando por um perrengue danado, tá? Bem, mas eu só abri um espaço aqui, não tem nada a ver com física, mas tem a ver com a saúde mental da gente, né? A gente tem que ter saúde mental. Vamos lá. Dá para resolver essa segunda, lembrando que eu vou pedir 5 questões desse capítulo, tá? Das propostas, e 5 das que você vai escolher à vontade, tá? Para entregar daqui a 2 semanas. Eu vou botar como atividade lá, tá? Júlio, estudante de física, realizava no laboratório um experimento no qual deveria aquecer certa massa de água, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius. Ao colocar sobre a mesa o termômetro utilizado para medir a temperatura inicial da água, o instrumento caiu e quebrou. Procurando outro termômetro, Júlio encontrou um graduado na escala Kelvin e utilizou para medir a temperatura final do aquecimento da água, encontrando 318 Kelvin. Em seu relatório, o estudante deveria empregar a variação de temperatura da água na escala Fahrenheit. Qual foi o valor em graus Fahrenheit encontrado por Júlio para a variação de temperatura da água? Então, foi bom aqui porque ele envolveu as 3 escalas aqui. Aí vai ser legal porque a gente vai envolver as 3 escalas aqui, tá certo? As 3 escalas aqui. Tá? E eu vou ver se eu faço menos preguiçoso bom que eu sou, eu vou ver se eu faço o menos trabalho possível. Ou seja, ele quando mediu, quando começou o experimento dele, ele estava 25 graus Celsius. Eu não quero saber quanto é que está nas outras escalas, tá? 25 graus Celsius. Aqui eu vou botar Celsius, aqui eu vou botar Kelvin e aqui eu vou botar Fahrenheit, tá? E quando ele terminou o experimento, ele terminou com 318 Kelvin. Então, quando ele terminou o experimento, e essa vai ser a variação, ele estava com 318 Kelvin. Então, essa foi a variação, tá? Essa foi a variação, tá? Ora, para eu saber quanto eu tenho, qual foi a temperatura final em Celsius, é fácil, né? Porque a temperatura final de Celsius é Kelvin menos 273, não é isso? A temperatura em Celsius sempre marca, o que marca Kelvin, subtraído, ela está defasada 273 graus. Então eu pego 318 menos 273. É que dá para fazer de cabeça, né? 3 para 8 dá 5. 7 para 11 dá 4. A 1 dá 45 graus. Então, ou seja, vai estar marcando 45 graus Celsius. Então, variou 20 Celsius. Lembre-se que a variação na escala Celsius é exatamente a mesma variação na escala Kelvin, tá? Se aqui variou 20, aqui também variou 20 Kelvin. Então, se aqui estava marcando 318 no final, é porque inicialmente seria 318 menos 20, que dá 298, né? 298 Kelvin, tá? Quem não tiver lembrado disso, você pega a variação em Celsius, está para 100, assim como a variação em Kelvin também está para 100. Quando varia 100 graus Celsius, não, na escala Celsius, varia 100 Kelvin na escala Kelvin. Então, a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Então, se variou 20 na escala Celsius, variou 20 na escala Kelvin. Então, tanto faz ser variação de Celsius ou variação de Kelvin. Agora, como eu falei para vocês, a variação na escala Celsius está para 100,
assim como a variação na escala Fahrenheit está para 180. Por quê? Porque se você pegar a variação na escala Celsius, que parte do zero Celsius, e aqui parte do 32 Fahrenheit, e for até 100, aqui vale 212 Fahrenheit. Se você pegar uma variação qualquer aqui, variação em Fahrenheit, está para 180, que é 212 menos 32, assim como a variação em Celsius está para 100, que é 100 menos 100. Então, a gente tem essa correspondência. Lembre-se que é diferente, quando você coloca variação, é diferente de você colocar o valor de F, que aí seria F menos 32, tá? E aqui você pode simplificar, né? Você pode simplificar, deixa eu ver como está o tempo, faltam 3 minutos, dá para terminar essa questão, não dá para tirar dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa para amanhã. Então, aqui dá C sobre por 20 dá 5. E aqui por 20 dá 9. A variação em Celsius foi 20, né? Foi 20 graus Celsius, 20 sobre 5 dá 4, né? 4 vezes 9 dá 36. Então, a variação em Fahrenheit foi de 36 graus Fahrenheit. E a pergunta foi, a pergunta foi assim, eu parti de, deixa eu botar outra cor aqui, amarelo, eu parti de 25 graus Celsius e cheguei em 318 Kelvin. Ele perguntou qual foi a variação em graus Fahrenheit. Eu não quero saber essa temperatura nem essa, eu quero saber só a variação. Então, eu primeiro quis saber qual foi a variação em Celsius. Subtraindo 318, 273, eu encontrei 45, então a variação em Celsius, que é a mesma variação em Kelvin, foi de 20. É a mesma, tá? Já, para a gente ver a variação em Celsius, a variação em Fahrenheit, a gente faz essa equação. Como a variação em Celsius foi de 20, por 5 vai dar 20 dividido por 5 dá 4, vezes 9 dá 36. A variação em Fahrenheit foi de 36. Eu não vou poder tirar, vou dar só um print screen aqui, tá? Para essa questão aqui, para vocês copiarem lá, tá? E vou fazer somente a chamada, não vou tirar dúvida, amanhã eu vou tirar dúvida, basta se anotar, tá? Então, quem esqueceu de fazer a chamada, pode fazer a chamada agora. E eu vou fazer a atividade, eu vou colocar a atividade para vocês, tá? Lá. Beleza? E alguém esqueceu de fazer a chamada? Teve uma pessoa que eu falei que fez a chamada um pouquinho depois, né? Foi Júlia, foi somente ela. Então, gente, eu vou encerrando a aula. Vamos ver. Mais alguém esqueceu de fazer a chamada? Ricardo Daniel. Pronto. Gente, não esqueça de entrar nos grupos oficiais, tá? Então, valeu, pessoal. Até amanhã. E avisa a turma que quem não está assistindo a turma vai se prejudicar, porque a gente já está no terceiro, a gente já vai para o terceiro capítulo, que vai ser calorimetria. Tá? Então, valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Vou fechar isso daqui.